sou CMO aqui da Liga Atos, a gente é da Universidade Federal Fluminense, no campus de Volta Redonda, e é um prazer estar falando contigo hoje. Aí, se você puder dar um overview aí sobre você para a galera também. Bacana. Então, eu sou assessor de investimentos, né, pela plataforma do BTG Pactual. Eu entrei no final do ano passado, já comecei a fazer ali meus testes, já comecei a fazer todo o procedimento, mas efetivamente eu entrei no mês de março para final do mês de abril. Só que eu já atuo no mercado financeiro desde 2015. Então, assim, eu comecei fazendo as minhas operações, né, comecei a aprender sobre o mercado. E desde então eu fui me apaixonando. Assim, eu acredito que a galera aí é da turma de economia, de finanças, e acaba que pega esse gosto, né, pelo mercado. A gente começa a escutar o que o mercado financeiro pode representar na nossa vida, de forma de planejamento, e a gente acaba começando a gostar desse mercado, né? Então, assim, desde o ano de 2015, eu já estou dentro do mercado financeiro. Só que, como todos, né, a gente acaba criando aquela curiosidade e começa aprendendo fazendo operações, né? Então, eu acredito que o pessoal da turma aí já deve ter feito algumas aventuras aí no mercado, fazendo alguns traders, né? Uhum. Eu sou formado aí na área comercial, gestão comercial pela Uninter, estou acabando a minha pós-graduação em governança e planejamento estratégico, e infinidade de cursos, né? Assim, eu sempre gostei muito de adquirir o conhecimento, né? Então, assim, pelo Sebrae, eu fiz todos os cursos do Sebrae, eu só não fiz um, que é o internacionalização, que tinha que fazer um intercâmbio fora, e até então eu não tive a oportunidade de fazer, ir para o exterior para fazer um curso, né? Sempre atuando muito na área. E a minha base profissional, ela veio muito da indústria. A minha família, ela tem uma empresa, né? E basicamente a minha necessidade de entrar no mercado financeiro veio justamente para me dar o suporte na área do financeiro, que eu ficava dentro da fábrica. Então, assim, em alguns momentos, quando eu ia conversar com o gerente, ainda assim, no início da minha formação profissional na área financeira da empresa, o gerente comentava comigo: ô Rubens, a gente está com um valor aqui bastante expressivo, vamos colocar num CDB? E aquelas 3 letrinhas, assim, mudou a minha forma de pensar, sabe? Abriu meu olho. Eu fiquei pensando, gente, o que é um CDB? E isso lá em 2013, 2014, foi quando eu comecei a desenvolver essa área aí do conhecimento, né? O que é um CDB, um LCI, um LCA, o que é um CDI? Aí veio aquela chuva de informações. Então, assim, esse overview aí basicamente começou lá em 2013, 2014, quando eu tive a necessidade, dentro da empresa a qual eu trabalhava, que era familiar, de saber como alocar melhor esses recursos, né? Então, aí veio da indústria, depois eu assumi a área comercial. Quando eu assumi a área comercial, eu viajei ao Brasil, né? O Rio de Janeiro, eu tenho um carinho especial pelo Rio de Janeiro, por quê? Porque eu tive muitos clientes aí, Andrade Gutierrez, na duplicação do BRT, que fez o BRT lá do Galeão até a Barra da Tijuca. A gente tinha um contrato ali com a Andrade Gutierrez, depois veio a OAS, a gente fazia ali aquela área de uniformes e EPIs daquele setor ali todo do Rio. E até hoje eu atuo na região, estou lá no Itaguaí, eu atendo lá o complexo que está fazendo o ProSub, né, que é da Marinha, a obra da Marinha, eu dou atendimento lá também. Então, assim, eu tenho essa bagagem dentro da indústria que me trouxe essa necessidade de conhecer, sabe, do mercado financeiro, o que o mercado financeiro pode proporcionar para mim como indústria, como operador financeiro de benefícios, sabe? Então, basicamente, aí a minha formação dentro do mercado financeiro, ela começou dessa necessidade de entender para me poder ajudar dentro da minha corporação. Então, basicamente, é isso. O que vocês quiserem entender um pouquinho mais aí, vocês podem ficar à vontade para perguntar, que eu acho que é o objetivo, né, da nossa reunião hoje, é interagir com vocês, para a gente estar esclarecendo esses pontos, né, do que pode surgir aí de dúvida, né, desse mercado.
Isso mesmo. Bom, legal demais. Aí eu vou fazer algumas perguntas introdutórias para você, Rubens, e depois eu vou abrir para perguntas da galera aí o pessoal manda bala aí. Acho que vai ter bastante coisa. Tá bom. Falando um pouco da carreira de assessor, então. A gente está sempre vendo aí no YouTube gestor de fundo, a galera que trabalha na mesa de operações da corretora, e eu vejo pouco falar sobre os assessores, pelo menos assim, na nossa bolha, né? O que faz um assessor de investimentos? Qual que é assim, a principal função da profissão? Então, o assessor de investimento, João, ele entra basicamente, realmente, é a tradução da palavra, da assessoria para o cliente que 99% desses investidores que têm um capital, né, expressivo, ele tem uma atividade secular, profissional, à parte do mercado financeiro, tá? Então, um exemplo, o João Pedro, ele forma ali para médico, para advogado. A profissão dele não é se especializar no mercado financeiro para poder operar o dinheiro dele. Nós entramos dando essa assessoria, indicando os melhores produtos, o que nós, dentro da nossa plataforma, temos do banco que enquadra melhor com o perfil daquele cliente, seja o João Pedro, seja o Lucas, seja o cliente que for. Ele tem um perfil determinado. Então, o assessor ele entra para fazer essa análise, a gente chama de suitability, que no caso é basicamente a análise do perfil daquele investidor, daquele cliente, e vamos direcionar o que é de melhor, o que tem de melhor dentro da plataforma do banco que vai atender aquela necessidade dele. Então, realmente é para assessorar. Às vezes as pessoas pensam o seguinte, né? Vocês que estão cursando a economia, né? É um mercado muito amplo, né? Tem vários temas para se aprofundar. Quando uma pessoa, né, um cliente, ele é um advogado, ele é um médico, ele vai, né, ele vai comprar um carro, ele não contrata um despachante? Uhum. Quando ele vai ele é um médico, mas precisa de um advogado, ele não vai lá e contrata um advogado? Por quê? Porque ele não tem tempo para fazer um curso de advocacia, para se especializar naquela área, para fazer a defesa dele. Então, nós, como assessores, entramos, nós estudamos esse mercado, assim como um despachante de veículo, ele vai lá e faz todo um processo e entrega, está aqui, as melhores opções, está aqui, né, o custo do meu serviço é esse para te entregar essa assessoria. Então, a gente faz essa ponte, né? A gente faz essa ligação dentro do perfil do cliente com a necessidade e as oportunidades que temos dentro da plataforma do banco, que no caso, hoje eu sou BTG. Legal. É um dos maiores aí do Brasil, né? Um dos maiores e melhores, sem dúvida. JP, posso Oi. perguntar? Claro, manda bala aí. Tá, primeiro comentário, né, que eu queria fazer é que, primeiramente, a grande maioria aqui de nós somos da engenharia, nós não somos da economia. Um pequeno detalhe, mas isso é interessante, porque a gente consegue perceber como que esse assunto, como que esse tema, ele ronda diversos cursos, como a procura em torno do conhecimento do mercado financeiro está crescendo, e isso é muito bom, é muito legal, é muito gratificante a gente conseguir estar vendo isso. Mas a pergunta que eu queria fazer é que como que um assessor ele é remunerado? Porque eu vejo, cara, tipo assim, principalmente os assessores falando que, tipo assim, os clientes eles precisam ter um valor legal de investimentos, um valor legal de dinheiro, né, para poder investir. E eu não sei dizer quanto assim especificamente, mas eu acredito que a remuneração talvez venha de uma porcentagem da rentabilidade ou algo assim. E eu fiquei com essa dúvida, e como que esse mundo da assessoria, ele pode ser mais acessível para pequenos investidores, para pessoas que talvez só querem investir um pouco menos de dinheiro por mês. Então, são duas perguntas aí. Certo. Ô, Lucas, obrigado. É uma pergunta bem oportuna, tá? E assim, ser bem sincero, é a pergunta que eu mais recebo durante o meu dia, né? Às vezes as pessoas entram lá no Instagram, ô Rubens, como é que é realmente, como é que eu pago o seu serviço? Ele é pago? Como é que é? Eu pago por mês, é quinzenal, é por operação? Vamos lá, né, para a gente resumir basicamente bem essa sua pergunta. Quando o assessor, ele é contratado, tá? Seja lá qual
corretora seja, nós passamos a prestar um serviço exclusivo para aquela corretora. Então, nós passamos a entender todos os produtos que temos dentro do banco e vamos escolher aquilo ali. Então, imagina o seguinte, uma renda fixa, normalmente a gente tem ali alguns planos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos, e então a pessoa aloca aquele produto, aquele recurso dentro daquela renda fixa. Lá no meu contrato com o BTG, isso não vai interferir nada de valor para o cliente, tá, Lucas? Isso aí é uma negociação interna entre assessor e o banco ao qual nós estamos trabalhando, ou a corretora. Então, vamos supor, o Lucas quer fazer um aporte ali de 10 mil na renda fixa. O banco, né, ou a corretora, ele já combinou comigo o seguinte, olha, um percentual do valor da taxa dessa operação, ele é seu. Não é sobre o produto, sobre o montante geral, tá? Então, assim, às vezes a gente pensa o seguinte, é 100 mil, e às vezes, porque, imagina o seguinte, aquele valor que você vai lá e faz a sua compra ou sua venda, né, lá da ação, dentro da plataforma do BTG é 4,50. Então, um percentual daqueles 4,50, a gente já acorda, né, no contrato, a gente não pode abrir os valores que são, mas aquela corretagem que você paga, um percentual dela é do assessor. Então, todas as operações que aquele cliente faz, realmente nós temos uma remuneração. E é mediante o produto é feito esse percentual. Então, eu não tenho um salário fixo. Então, você vai ter assessores aí que pode rodar 1 mês, 2 meses. Se ele não tiver um volume financeiro, ele trabalha zerado. Então, ele trabalha sem renda. E já tem alguns assessores que já tem clientes que têm milhões. Então, esse já tem uma remuneração bacana. Por quê? À medida que ele vai alocando o dinheiro do cliente, ele vai dar as taxas que são pagas. Vamos supor, o Lucas foi lá e fez uma venda de 100 mil de ações. Em apenas uma operação, ele vendeu 100 mil de ações ou comprou 100 mil de ações. Ele foi lá e pagou uma corretagem de 4,50, correto? Ele foi lá e fez um lote, uma venda, uma compra de um lote muito grande, Petrobras, Vale, seja lá qual for. Ele foi lá e pagou uma corretagem. Então, o comissionamento do assessor é em cima daquela corretagem, dos 4,50. Por que, agora a segunda parte da pergunta, por que alguns assessores, né, nós colocamos ali talvez um limite mínimo para a gente prestar uma assessoria? Porque normalmente o cliente que ele tem pouco recurso, ele vai demandar um tempo para você explicar todo o procedimento, para ele fazer uma operação, às vezes, que não vai ser recorrente. Então, vamos supor, ele foi lá e fez uma compra, uma venda de uma ação, ele é um buy hold, vai ficar ali alocado muito tempo. Foi lá e comprou 10 mil. Então, um percentual daqueles 4,50, que é o comissionamento do assessor, entende? Então, assim, temos que colocar um percentual, uma meta, né, para a gente prestar uma assessoria, em entregar um bom serviço para aquele cliente. Às vezes, né, o cliente que tem menos recurso, ele não vai conseguir, o serviço da assessoria, entende? É por isso que, às vezes, muitos preferem ir pelo grátis, né, pela plataforma grátis. Por quê? Lá, ele realmente não vai ter assessoria. Por quê? Porque, às vezes, normalmente ele entra ali com um recurso menor, 500, R$1.000, mas também ele não demanda tempo do assessor. Então, por isso que, às vezes, as corretoras, eles pedem ali um valor mínimo para a pessoa entrar para receber a assessoria. Entendi perfeitamente. E isso me trouxe até mais uma dúvida. Então, basicamente, você diz que um assessor ele é remunerado pela quantidade de transações financeiras que ele faz ali durante o mês com a corretora. Então, isso significa que, pelo que eu entendi, na grande parte das maioria, a maioria dos seus clientes não podem ser clientes em que você simplesmente aloque o capital
em uma carteira ali de investimentos e deixa ele parado. Você sempre precisa estar movimentando o dinheiro daquele cliente. E claro, você estudou para isso, então você vai movimentar o dinheiro do cliente para você conseguir tirar o maior proveito do possível do rendimento dele, para que o mesmo consiga te beneficiar. E assim os dois saem ganhando. Justamente. Mas eu gostaria de saber como que são as suas estratégias. É claro, nada, se tiver alguma coisa confidencial aqui, claro, você tem toda a liberdade aí de não precisar responder, mas eu gostaria de saber quais são os seus fundamentos. Quais fundamentos você leva, quais são os princípios que você leva, as suas estratégias que você leva, para você poder fazer uma grande movimentação de dinheiro, tendo em vista, obviamente, uma alta volatilidade no mercado. A gente consegue perceber como o mercado brasileiro, o mercado americano está apresentando uma alta volatilidade. Então, e eu, assim, pessoalmente, não gosto de fazer muitas movimentações. Eu já não faço muitas movimentações, ainda mais com o mercado turbulento. Então, eu gostaria de saber de você quais são essas estratégias, o que você leva em consideração para você poder estar movimentando esse dinheiro e poder estar trazendo uma boa rentabilidade para os seus clientes. Deixa eu aproveitar o gancho só para fazer uma pergunta. Ô, Rubens, vocês que fazem, o assessor que faz a operação na mesa e tal, ou vocês mandam a operação sugerida para o cliente para ele fazer? Pois então, tem as duas formas, tá, João? Depois eu volto na sua pergunta, tá, Lucas? Muito, muito boa, muito apropriada. Vamos supor, o cliente tem uma necessidade de fazer uma operação urgente. Vamos supor, o Lucas até falou da volatilidade aí e tal. Realmente, nesses últimos meses aí, está bem acentuada, né? Principalmente no mercado de ações, rendas variáveis, fundos de investimentos e por aí vai. Então, vamos supor, o Lucas está lá no escritório dele, é engenheiro, e ele viu uma oportunidade e precisa comprar. Então, ele liga para o assessor, eu como assessor, eu tenho esse contato, né, com o cliente. Rubens, eu quero comprar aí 200 ações da Petrobras. Eu faço o pedido, né, pelo sistema, só que eu não posso autorizar, descontar na conta do cliente. Ele vai receber, a gente chama de push, ele vai receber um push, uma mensagem, formando, Lucas, tem a operação, compra de 400 ações da Vale ao preço de R$28, confirma a operação? Aí o Lucas confirma. Antes desse processo, só lembrando, eu preciso formalizar esse pedido dessa autorização por e-mail. Então, entro na minha máquina, mando o e-mail para o Lucas. Lucas, segue aí o e-mail conforme conversamos, né, em mensagens. Eu preciso da sua autorização. Quando a pessoa baixa o aplicativo, pelo menos dentro do BTG, ele vai fazer ali a leitura facial, vai fazer todo o procedimento de validação daquela operação. Então, eu posso fazer, eu faço o trabalho procedimental, entrar no sistema e fazer o lançamento. Coisas que o Lucas talvez não conseguiria fazer, o João não conseguiria fazer, porque ele está dentro da rotina de trabalho dele. Se ele é engenheiro, advogado, se ele é médico, mas ele passou ali, deu um insight nele, viu uma reportagem que chamou a atenção dele, e ele quer entrar naquela operação. Então, eu posso gerar esse push, no caso, essa solicitação de autorização, para ele poder, assim, autorizar a liberação. Tá? Então, assim, eu não... Apesar de eu dentro da minha base de clientes, é como se fosse realmente um gerente de um banco, tá? A nossa plataforma, a gente consegue ver todas as transações, o preço médio do ativo, para onde está indo, né? Se ele tomou prejuízo, se ele está com gain, se ele está no loss, está tomando prejuízo em alguma operação. Nós conseguimos ver isso, né? Até para poder prestar assessoria para ele. Só que eu não posso tomar nenhuma decisão pelo cliente. Pelo contrário, eu posso gerar uma informação e mandar para ele autorizar. Assim como você tem uma conta no seu banco tradicional, às vezes, né, dentro da indústria é muito comum a gente fazer isso, um desconto de um título. O gerente não tem autorização de descontar o título para mim, mas se eu tiver no meio de uma reunião, de uma viagem, eu ligo para o gerente e falo, desconta tal título aí, por favor, estou precisando fazer um dinheiro, entrar no caixa.
Ah, tá, Rubens, eu preciso que você me mande um e-mail. Manda um e-mail, autoriza, o gerente consegue validar aquela operação. Então, assim, basicamente, o assessor ele consegue ter essa autonomia de gerar informações, mas com a aprovação do cliente, que é a ponta final da operação. Tá? Respondeu aí, João? Respondeu sim, Rubens, obrigado. Bacana. Voltando na sua pergunta lá, Lucas, então, foi basicamente falando da... Até esqueci, velho. Acontece. Das estratégias que Ah, você tá. tem, das estratégias de Isso. fundamentos Lembrei. para estar mantendo aí essa alta movimentação. Isso, essa dinâmica. Assim, Lucas, basicamente, tá? Imagina o seguinte, né? Uma renda fixa que você compra ali, hoje saiu mesmo uma recomendação para 2028, do ANTNB 2028. Acredita que é muito tempo, né? A gente fazer um investimento numa renda fixa 7 anos à frente? É interessante que quando nós fazemos uma análise a gente chama de a curva dos juros, ela tem um pico, tá? Ela vai ter um pico de remuneração. Então, até dentro de uma renda fixa, ela tem um pico que vai te remunerar atrativamente bem. Depois, aquela curva de juros, ela tende a diminuir, ela tende a cair. Pensa comigo o seguinte, se você tem uma oportunidade de ganhar 10, mas você precisa pagar 2, você concorda que é um bom negócio? Eu vou pagar 2, mas eu vou entrar numa outra operação que vai me pagar 8 de lucro. Então, basicamente, nós fazemos essa análise para o cliente. O cliente, né, o perfil dele é, no caso, moderado, né? Ele 50%, 60% da base de investimentos dele está em renda fixa. Então, o que ele vai fazer? Vamos ficar sempre monitorando para falar assim, ô Lucas, a gente atingiu aqui, olha, o pico da sua operação de rentabilidade dos juros dessa operação. Você gostaria de receber uma nova proposta para a gente fazer uma avaliação, se a gente consegue trocar esse seu título? Então, basicamente é assim que funciona. Sendo que uma pessoa que não tem assessoria, ela vai cumprir aquele prazo até o final. Sendo que ela já atingiu o pico, e a partir daquele momento ali, a curva de juros dela vai começar a cair. Ela vai começar a deixar de ter rentabilidade naquele ativo, mesmo sendo renda fixa. Então, assim, hoje você pega pessoas que comprou um título pré-fixado a 3%. Hoje, nós estamos tendo aí a inflação a 7%, 8%. Então, você concorda que, mesmo quem comprou uma renda fixa no pré-fixado 2 está tomando prejuízo da inflação? Então, assim, o assessor nunca, assim, pelo menos a minha índole, não é fazer o dinheiro em cima do cliente, é fazer dinheiro pro cliente, ele entendendo que ele está ganhando dinheiro, em contrapartida, eu vou estar sendo remunerado. Então, assim, é a gente entender bem o perfil daquele cliente para poder traçar ali melhores estratégias para ele, pegar as melhores oportunidades, sendo que uma pessoa que não tem um assessor, ela vai comprar aquele título e vai ficar com ele até o vencimento. Então, ela vai perdendo ali oportunidades que vai surgindo no meio do caminho. Sendo que... Fora também, né, Rubens, desculpa te interromper, que quando você faz o cliente ganhar dinheiro, ele vai te indicar para os amigos dele e a sua base de clientes vai aumentar e aí vira uma bola de neve, né? Justamente, esse é o ponto, tá? Porque o cliente, foi bem oportuno você tocar nisso aí, João, porque o meu perfil de investidor, a minha carteira é sofisticado, eu operando para mim, eu gosto de renda variável. Eu tomo risco, sabe? Eu compro risco. Mas para o meu cliente, eu sou ultra mega pé no chão. Eu coloco os 2 pés no chão. Porque, assim, quando eu estou falando do dinheiro do João, do dinheiro do Lucas, assim, para mim, tem um valor muito grande. Porque eu tenho que ligar para o Lucas e falar assim, Lucas, sabe aquela renda fixa? Olha, tem no mercado aí 2, 3 melhores, sabe? Ou o Lucas, conversando com um amigo dele,
fechou comigo uma renda fixa pagando a taxa Selic mais 2%, 3%. Aí ele encontra com o João no bate-papo, fiz uma operação assim com o Rubens e tal, taxa Selic mais 2%. Aí o João fala, não, eu fiz a taxa Selic a 4,35%. Aí o que o Lucas vai pensar? Ué, que assessor é esse? Então, assim, claro que as operações são temporais, elas precisam sofrer mudanças. E é natural que uma vai subir e a outra vai baixar, mesmo em operações que, aparentemente, a gente fala com os 2 pés no chão, é ultra, mega, moderado, né? A gente fala assim, pé no chão mesmo, a pessoa é para não correr risco, é para garantir o patrimônio da pessoa. E, assim, eu falo por mim, tá? Eu gosto sempre de trabalhar com a segurança, com o dinheiro do meu cliente. Então, claro que o Lucas quer entrar numa renda variável, vamos pegar as melhores oportunidades. Entende? É assim que eu gosto de trabalhar, tá, Lucas? Cara, eu tenho mais perguntas. Se alguém tem mais pergunta aí, porque senão só eu vou ficar falando aí. Se Eu alguém tenho, tiver- deixa Cara, eu eu também fazer essa aí. surgiu uma dúvida. Fala aí, porque senão só eu vou ficar falando aqui. É que tá vindo várias coisas aqui, só tá vindo só. Não, pode ficar à vontade, tá, gente? Pode ficar à Show. vontade, tô aí pra isso. Mas fala aí, Mariano, pode falar. Show. E aí, Rubens, boa noite, cara. Boa noite, Gabriel. Eu tenho uma dúvida, cara, porque no mercado financeiro a gente tem diversos tipos de conhecimento e eles geralmente estão muito dispersos, cara. Aí vamos supor, eu quero ser um assessor de investimento no futuro aí depois que eu finalizar a minha graduação em engenharia. Quais conhecimentos eu preciso ter para poder me tornar um assessor de investimentos? Porque eu vejo muitos cursos e muitos desses cursos eles são assim meio caros, sabe? Eu não sei dizer se é caro, mas eles têm um valor de mensalidade alto. O que eu preciso aprender, por exemplo, finanças corporativas, valuation, MA, equity, para saber os conhecimentos que eu de fato preciso, eu acho um pouco confuso, sabe? Certo. O Gabriel, muito boa sua pergunta, tá? Assim, basicamente, essa questão de valuation, equity, isso aí é muito operacional, tá? Basicamente, você não vai estudar isso para tirar sua certificação. Você vai ter que saber sobre a composição geral do mercado financeiro, tá? Você vai ter que saber sobre a macroeconomia, você vai ter que entender bem os procedimentos, o que é permitido um assessor de investimento fazer, né? E o que é proibido ele fazer. Você vai ter que entender bem operações, o que é fundos de investimento, você vai ter que entender a legislação, a tributação desses ativos, você vai ter que entender muito bem sobre derivativos e vai ter que entender bem também sobre matemática financeira. Isso aí é o básico, mas matemática para quem faz engenharia é o mínimo, né? Então, assim, a matemática financeira para vocês vai ser tranquilo. O que eu acho que seria, assim, o calcanhar de Aquiles mesmo, é entender sobre derivativos. Quando a gente fala assim, às vezes eu vou explicar para um cliente, né, que não entende do mercado, quando eu falo assim, derivativo, você entende o que é um derivativo da Petrobras? Aí a pessoa já começa a pensar, é o óleo diesel, é a gasolina, é o que deriva do petróleo? Não é isso, sabe? É porque dentro do mercado no mercado financeiro, nós temos alguns ativos principais e temos as ramificações deles, no caso, os derivativos. Então, esses temas, né, você vai ter que aprender muito bem, porque é uma coisa que não é muito ensinada, tá? Você não vê muito material com essa disponibilidade no mercado, mas, assim, quando você aprende a proteger a carteira de um cliente, isso realmente te coloca num patamar acima na hora de você atender um cliente. Porque, como eu já falei, tá? Eu gosto muito do hedge de operação, da proteção, de fazer a proteção da carteira do cliente. Porque a gente vê muitas pessoas que têm muito dinheiro na bolsa, mas quando você pergunta para ela se ela sabe proteger a carteira dela, ela não sabe. Às vezes, eu tenho um cliente aqui que tem 300 mil em ações. E quando a gente fala para ele de proteção de carteira, ainda é um tema desconhecido eu vou chutar abaixo, 90% dos investidores. Tá? Então, assim, a gente pega muitos investidores que têm muita grana no mercado
e não sabe fazer uma proteção. Então, se você tem lá Petrobras hoje a 28, se ela chegar a 15 reais, a sua carteira está protegida? Então, assim, a gente pega muita gente que vai lá e compra um carro de 200 mil, compra uma caminhoneta, uma Hilux de 250 mil reais. Se for um SW4, paga mais de 300 mil. Antes dele sair da concessionária, ele já pagou o seguro. E ele não acha caro pagar 10, 15% do seguro. Ele não acha caro. Mas ele tem 500 mil de ativos com maior risco, muito mais risco do que a caminhoneta dele ser roubada, dela ser de tombada, uma PT na caminhoneta. É muito mais risco o mercado de ações e ele não sabe proteger, ele não sabe utilizar o que o mercado tem de mecanismo para proteger a carteira dele, sabe? Então, basicamente, Gabriel, essas informações você tem que aprender para você tirar a certificação. E qual é a certificação? O nome dela é Ancord. Então, você faz a certificação na Ancord, vai lá, faz a prova, eles têm um critério mínimo lá, se eu não me engano, é de 70% de acertos, tem algumas matérias que tem a pontuação mínima para elas, e depois que você tirou essa certificação, aí você faz o registro da sua certificação, e depois você faz o seu registro na CVM. Aí, quando você fez o registro na CVM, aí você vai pagar uma taxa trimestral. Essa taxa trimestral é para você continuar exercendo a profissão, tá? Então, assim, você foi lá, tirou a certificação, a cada 3 meses você tem que ir lá e pagar a taxa da CVM, que não é uma taxa muito barata, que eu acho para quem está iniciando, né? Isso que eu ia falar. Taxa bem salgada, eu vi o valor, e para quem está começando é praticamente, poxa, você sai do zero, né? Porque eu acho que é 600 reais por trimestre, alguma coisa do tipo. É um pouquinho mais de 600. Caramba. E tipo assim, se você entra no escritório, né, que você entra como sócio no escritório, que no caso, eu entrei como sócio no escritório, que no caso é a Amur Capital. A Amur Capital detém o direito de representar o BTG Pactual, então, quando você começa a estudar para a certificação, você vai entender isso aí, né, porque a composição do escritório, ela só pode ser de sócios que tem a CVM, no caso que tem o registro na Ancord, que tem todo o procedimento. A gente não pode ter na composição do escritório, na sociedade, um engenheiro, um médico, um advogado. Nós podemos ter contratados, é diferente, para contratar, para prestar um serviço, um psicólogo, um atendente, uma secretária, mas para executar o serviço de assessoria, somente pessoas que têm a certificação da Ancord. Show, perfeito. Deu para entender? Deu para entender, sim. Obrigado. Ah, beleza. Quer fazer a pergunta, Gabriel? Pode perguntar aí, Gabriel. Cara, então, você estava falando sobre a proteção da carteira. Eu queria saber como que ela é feita baseada nos seus princípios. É feita basicamente pela diversificação ou vai além disso? Então, a diversificação realmente é uma forma de você fazer uma proteção usando aquele velho ditado, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, assim, você diversifica. Mas, assim, quando eu falo da proteção, né? Você fazer uma operação de hedge, realmente você pagar por um seguro. Quando você diversifica, você apenas pegou, vamos supor, você tem 100 mil, você pegou 100 mil e dividiu, você colocou lá 40% em renda fixa, 10% em renda variável, em fundos de investimento, mais 10% em ações, aí você colocou lá mais 5% para investir no exterior, colocou lá talvez no COI, né, mais 5% em um COI, que é um certificado de operações estruturadas. Então, isso é diversificação. Quando eu falo de proteção, realmente você pagar por um seguro. Quando você diversifica, você não paga por um seguro. Quando você compra um carro, faz um seguro de uma casa, de qualquer coisa, você não paga um seguro para você ficar segurado 1 ano. A gente tem essas modalidades dentro da Bolsa de você operar com esse seguro. Então, você compra, no caso, opções de put, no caso, opções de venda. Um exemplo, a Petrobras hoje está 28, mas a gente tem lá operações de pessoas que já fez a proteção dela 25. Então, assim, se daqui 1 ano a Petrobras estiver valendo R$10,
tem pessoas que já pagou pelo seguro para ter o direito de vender a Petrobras daqui a um ano a 25. Então, está dentro da margem de segurança daquele cliente, sabe? Então, como é que a gente faz essa composição? Aí é caso a caso, tá? Vamos supor, o Gabriel, ele tem uma carteira, dentro dessa carteira ele tem ali 20, 30 ativos, e nós vamos pegando ali pontualmente quais daquele ativo vale a pena a gente ter a gente pagar uma segurança. Então, pensa no seguinte, né? O carro que foi mais roubado esse ano, no último ano, foi o HB20. Você concorda que se você tiver um HB20, você está dentro de uma faixa de risco maior de que quem tem um outro tipo de veículo? Sim, verdade. Então, quando a gente traz para o mercado de ações, você concorda que se a pessoa tiver Petrobras no olho da pandemia chegou a R$10. Imagina o seguinte, você foi lá e comprou R$100 mil de ações da Vale. Hoje ela está valendo 28. Você concorda comigo que vale a pena você pagar um seguro para ter um direito de vender aquelas ações daqui a um ano a R$25? Você vai estar ganhando R$15 ainda. E se ela estiver valendo 50, se você não capotar o carro, você vai fazer o que com o carro? Jogar o carro fora? Não. Você vai utilizar aquele seguro, as ações continuam na sua carteira, fluindo normalmente. Se ela tiver a 30, e se ela tiver a 10 de novo, voltar cá embaixo a 10? Não vale a pena você exercer o seu direito, de ter o direito de vender elas a 25? Então, basicamente, essa é a dinâmica, tá? E eu faço esse trabalho, eu gosto, tá? Esse é um tipo de trabalho que eu gosto. Não é muito comum, não é muito convencional hoje oferecer esse tipo de produto, mas é um produto que eu gosto de, no caso, oferecer para os clientes essa proteção de carteira. E um período interessante que você avalia? Seria semestralmente, anualmente, esses contratos? Para fazer a proteção? Pois então, aí vai muito do ativo, tá? Então, assim, o que você espera? Qual é o preço-alvo desse ativo? Então, vamos supor, você tem hoje, nós estamos aí com Vale, né? A Vale, hoje, ela bateu semana passada R$95, se eu não me engano. Hoje, a última vez que eu olhei no home broker, ela estava batendo 100, tentando virar a casa dos 100. Então, assim, a gente hoje tem um preço-alvo para a Vale a 147. Então, assim, até que ponto que você vai esperar essa valorização, tá? Porque, assim, o mercado faz uma precificação do ativo. Como é que o mercado precifica um ativo, Gabriel? O que a Vale tem para oferecer de valor para mim até o final do ano? Vale a pena eu ficar com esse ativo até o final do ano? Então, eu corro o risco de estourar uma barragem da Vale? O risco tem. E essa ação de R$100, ela bater lá no chão e valer R$10. O risco está aí. Então, assim, o que esse ativo me traz de risco, tá? Então, a gente começa a pensar no risco. Ele tem um risco político? Então, se ele tem um risco político, a gente já tem que começar agora a pensar na proteção para 6, 8 meses. Se ele tem um risco de uma nova pandemia, pode acontecer a qualquer hora. Então, vale a pena a gente pagar um seguro, talvez anual. A gente não sabe como é que vai estar a questão do vírus, da pandemia, na virada do próximo ano, depois do carnaval. Então, a gente já está colocando aí 8 meses à frente. Então, assim, a gente faz uma análise em cima de cada ativo. Aí, o que vai determinar mais esse período? É justamente em qual segmento aquele ativo ele está posicionado. Ele vai sofrer qual interferência? Porque você concorda comigo que se estoura uma nova pandemia, as ações de empresas que estão na tecnologia vai estourar de novo? Vai explodir? Então, assim, você sempre vai ter um mercado que vai fazer uma correlação. Se eu tiver muito posicionado em ativos que for muito impactado, no caso agora dessa pandemia, mas teve gente que ganhou milhões na pandemia, você concorda? Imagina quem tinha ativos na área médica, quem tinha ativos na área de tecnologia, aplicativos de venda online, esse pessoal rachou de ganhar dinheiro. Então, assim, a gente tem que fazer uma análise mais criteriosa do que cada um, sabe, ele vai fazer sentido daquele ativo naquela carteira.
Na realidade, Gabriel, a resposta desse tempo, ela vem do cliente, tá? Porque, vamos supor, você tem vale na sua carteira e você quer ficar com vale para sua aposentadoria. Então, realmente não faz sentido a gente ter um seguro. Se ela bater a R$10, ela vai ser sua, você não vai vender. Se ela bater R$1, você vai continuar carregando ela. Então, assim... Provavelmente comprar até mais. você entendeu? Então, assim, a gente vai fazendo essa dinâmica, tá? Entendendo qual o objetivo que você quer com esse ativo, para a gente poder direcionar qual que é a melhor proteção. Já um cliente que ele quer fazer dinheiro na bolsa, ele não aceita tomar muito prejuízo, então, assim, eu sempre recomendo fazer uma proteção, porque quando você garantiu ali um certo lucro, que ela não vai cair mais, você sai daquela operação, você sai daquela posição e parte para outro ativo, porque tem vários tipos de perfil, né, na hora de você fazer essa operação. É o cara que é o buy hold, vai ficar posicionado, a gente tem vários aí. O Warren Buffett é o cara é posicionado, ele vai lá e compra o ativo e ele não está com pressa, entende? E ele é o rei do seguro, tá? Ele é o que mais vende seguro de carteira no Brasil. Acho que no mundo inteiro ele é o que mais vende. Fez Então, 91 anos hoje. O Elon Musk, ele está fazendo operações aí muito grandes em proteção e alavancagem de carteira com compra e venda de opções. Então, assim, a gente vê um mercado de derivativos que anda vinculado com ações e que vai depender muito do perfil ali do cliente. Mas muito interessante essa estratégia. Vou abrir espaço para os meus outros colegas perguntarem. Valeu, Rubens. Beleza, Gabriel? Valeu, muito boa sua pergunta. Pode ir lá, Alex. Você queria fazer uma pergunta? Boa. Tava esperando você me dar esse gancho aí. Cara, muito legal aí o que você falou. Eu falo isso porque eu trabalho, você falando isso, né? Eu trabalho também com derivativos e, cara, é muito difícil de realmente das pessoas entenderem isso. Eu tô começando a sentir isso na pele, assim, todo dia, porque eu também tô começando a aprender agora e eu já tô com uma galera que sabe muito, cara, é bizarro. Mas muito legal, muito legal. A gente, inclusive, um assunto que a gente já comentou na liga, que talvez você possa comentar também, nós, alguns aqui, já pensamos em fazer uns hedges para as nossas carteiras, só que talvez é aquilo que você falou, a gente entrou nessa discussão, a gente entrou nesse debate, e é um debate muito interessante, que é o que você falou, por exemplo, talvez o cara ele está fazendo uma proteção, mas porque ele está fazendo uma proteção de uma operação ali de 500, 400 mil. Até qual valor você acha interessante você ter? Não precisa ser um valor exato, mas tipo, qual momento você acha interessante para a pessoa, para um investidor chegar e falar, pô, eu preciso fazer um hedge aqui. Por exemplo, pô, eu já tomei alguns riscos de 500, R$1.000. Na sua opinião, compensa ter que fazer uma proteção? Tudo bem, R$500.000 ele tem um percentual muito grande na minha carteira, porque a minha carteira ela tem um baixo valor numérico. Mas o que você pensa sobre isso? Você acha que realmente é importante fazer um hedge para o percentual da sua carteira? Ou você acha que já é mais interessante você trazer isso para um valor numérico mesmo? Não sei se você entendeu a pergunta. Se ficou alguma dúvida, sim, eu posso tentar me explicar melhor. Eu entendi perfeitamente, tá, Alex? É Lucas Alexander, né, Alex? Pode chamar de Alex, pode chamar de Alex. Então tá bom, Alex. Então, assim, eu entendi perfeitamente, tá, Alex? Assim, realmente você explicar sobre derivativos, você mostrar para o cliente que a proteção da carteira é importante. Eu tenho dois trabalhos, né? É o trabalho de explicar que renda variáveis pode dar um prejuízo muito grande para o cliente. E eu tenho outro trabalho de explicar para ele justamente essa segurança, porque eu, Rubens, para o meu cliente, eu gosto de entregar para ele segurança. Eu não gosto de entregar para ele risco. O risco, o mercado já está para entregar para ele, tá? O Luke, o Alex, o João Pedro, quando ele vai fazer a operação, o risco, ele vai tomar esse risco sozinho. Ele não precisa de mim para tomar risco. Ele precisa de mim para tomar segurança, para aprender a operar com segurança. Eu estou falando que eu vou entregar rentabilidade para ele? Não. Eu estou falando que eu posso entregar para ele segurança em operações. Quando você tem voltando à sua pergunta, tá, Alex?
Quando você tem, vamos supor lá, 100 mil em renda variável em ações, se você está desconfortável com um ativo que está na sua carteira, primeira coisa, não era para ela estar na sua carteira. Amanhã, hoje, quando você sair dessa reunião aqui, do nosso bate-papo, você vai abrir seu home broker lá, você vai falar assim, eu não estou confortável com esse ativo. Não é para ele estar lá. Não é para ele estar. Você está tomando um risco que inconscientemente você tomou, mas não era para ter tomado. A gente, assim, e a gente faz proteção de 100% de uma carteira? Não, é como eu falei, né? A gente vai ver o ativo que tem uma maior volatilidade dentro da base da carteira daquele cliente e que ele está disposto a ganhar dinheiro com aquela ação. Ele está disposto, se for preciso, a sair daquela posição. Porque, igual eu falei com o Gabriel, se o Gabriel ele quer ter vale na carteira dele, se ele tem 1.000 e comprou a 20, se ela cair a 10, ele vai comprar mais 2.000, que para ele foi uma oportunidade. Então, assim, por todo o histórico da empresa. Agora, se o Alex ele tem um ativo que ele quer fazer dinheiro, ele entrou naquela posição porque ele viu que aquela empresa ali vai ter um valuation interessante num período de 1, 2 anos, ou de 6 meses. Foi muito falado aí da PETS, né? A PETS não tem derivativos, tá? A gente não consegue fazer operações de opções com a PETS. Mas a gente teve uma repercussão muito grande em cima desse ativo, porque eles estão muito agressivos no mercado para fazer a empresa crescer. Então, quando você entra num ativo, a gente tem hoje a Via Varejo, a Lojas Americanas, que estão tudo trabalhando, eles estão ali na base do suporte deles. Então, imagina uma pessoa que comprou Lojas Americanas a 15, se ela tinha uma proteção ali para sair daquela operação a R$13. Você concorda que foi um bom negócio para ele ter pagado aquele seguro? Então, assim, nós fazemos o quê? Análise pontuais sobre os ativos. Então, se a pessoa ela tem 20 ativos, ela tem 3 ativos na área de minério, tem 3 ativos na área de lojas físicas, né? Comércio físico, Renner, Magazine Luiza, Lojas Americanas. Então, qual desses 3 ativos de cada segmento, vamos tirar um de cada segmento e vamos fazer uma proteção para sua carteira? Porque se cair, pelo menos você está protegido em algum daqueles ativos. Então, assim, e você concorda que os seus ativos de tecnologia, você não vai precisar fazer ali, usar aquela sua proteção, porque se vem uma nova pandemia, uma nova onda da pandemia, você concorda que aquelas ações ali de tecnologia, elas vão explodir de novo? Então, assim, nós vamos tentando fazer essa composição do seu ativo, da sua carteira, dos ativos que você realmente, você entrou nele para fazer uma operação, talvez um swing trade, né? No caso, uma operação que você entrou ali para fazer uma posição naquele ativo, mas se for um ativo que realmente você, no caso, a gente fala de estimação, né? Se aquele ativo é de estimação, acho que sim, realmente você vai ficar com aquele ativo, você vai só comprar mais. Então, a gente vê muito isso em ações da bancária, né? Por falar nisso, sofreu muito, né? De redes de banco, e a gente tem ações muito fortes, que tem pouca volatilidade, da área de elétrica, né? A Taesa, a Copel e muitas outras. Então, assim, essas basicamente a gente não opera muito com seguro, mas se for interessante para o cliente, a gente temos essas operações. E dentro da plataforma do BTG, nós chamamos essas operações de operações estruturadas, tá? Operações estruturadas. Por quê? A gente usa a base de um ativo e fazemos ali operações, no caso, estruturadas, porque usamos as estruturas das opções, tanto de call quanto de put. Ô Rubens, e surgiu uma dúvida aqui, o que você acha de proteger a carteira toda vendendo BOVA, né, que seria a média aí do mercado? Comprando uma put de BOVA ou entrando vendido em BOVA, você acha que dá certo também ou é melhor proteger cada ativo separadamente? Assim, a BOVA ela entra mesmo como se fosse quase um ETF, né? Você vai tirar uma média de todas. Assim, eu particularmente eu não opero com BOVA, tá? Se eu tiver que fazer minhas operações, eu faço, porque quando você pega, vamos supor, eu na minha carteira base eu tenho muita Petrobras. Por quê? Porque eu gosto de operar volatilidade.
acredito que o Alex aí, do jeito, o pouco que ele falou aí, eu acho que ele está nesse perfil, né, de operar volatilidade, de comprar ativos. Quando você compra um índice, você está comprando ali várias operações. Então, assim, eu particularmente, você pode fazer a proteção do BOV. Eu, particularmente, eu não gosto de operar. Então, quando um cliente tem... Se ele já comprou o BOV, é porque ele já está comprando a média de todas as empresas. Ele já está trabalhando protegido. É a mesma coisa que uma pessoa, ela quer entrar no mercado americano e o chinês, ele vai lá e compra um ETF da China. Então, ele vai juntar logo todas aquelas ações e vai seguir o fluxo daquele pacote que está ali já dentro, sabe? Então, assim, realmente é uma forma de você já ter uma proteção da sua carteira. Tá? Quando você pega um percentual e joga dentro de um BOV que vai seguir ali um índice de todas daquelas empresas, eu acho ali que a pessoa já está fazendo uma operação de proteção comprando um ativo desse. Então, assim, eu particularmente, eu não faço operações estruturadas em BOV. Ibovespa, no caso. Show. Então, beleza. Pessoal aí que tá na reunião também, sem ser eu e Alex e o Mariano, alguém quer fazer uma pergunta? A galera tá... Se alguém quiser, só abre o microfone, pessoal. Então, beleza, então. Eu vou fazer mais uma pergunta. Já vamos finalizar, né, Rubens? 1 horinha. Aí a gente... 1 hora já? Depois que você fizer, deixa eu fazer uma, tá? Por favor. Aí ferrou. Vai lá, Gabriel. Aí ferrou. Show. Agora voou, hein? Já deu quase 1 hora já, gente. Tá... Quando o assunto é bom, né, cara? Quando o assunto é bom, quando o papo é bom, é assim mesmo. Ainda mais quando a gente tá aprendendo bastante coisa, cara. É muito bom. E assim, particularmente, eu gosto, tá, gente? Isso aqui é um bate-papo, né? Assim, quando eu vou conversar com os clientes, assim, é um assunto que eu gosto, assim. Eu fui participei no podcast aqui com um amigo meu, ele falou assim, rapaz, eu não sabia que você entendia tanto, porque assim, a gente passa a ter tanta, né, operando todo dia, acaba que a gente vai pegando os traquejos, as maldades do mercado ali, e assim, vendendo um pouquinho meu peixe aqui, tá, gente? Essa é a diferença, né? Às vezes o cliente, ele vai lá e paga, ele aceita pagar o despachante, porque o despachante ele já sabe os caminhos de regularizar aquela documentação daquele veículo. Um médico experiente, ele já sabe como resolver aquela situação daquele paciente. O assessor de investimento, que ele já tem uma experiência, ele já opera naquele mercado, ele já consegue te colocar lá na frente em uma operação que se você for sozinho, você vai. Não estou falando que você não vai, não. Mas você vai mais lento. Quando você está com um assessor que entende do mercado, que está ali operando, né? Dentro de uma plataforma muito boa, que a gente está dentro do BTG, hoje é a maior da América Latina. Então, você consegue acelerar o seu desenvolvimento. Vamos lá, vamos para a pergunta. Não, Show. Mas perfeito. Esse é o ponto mesmo, esse é o ponto. Com certeza é importante a gente entender os diferenciais, isso daí sem dúvida. Show. Ô Rubens, eu tô querendo saber um pouco sobre o cenário atual dos fundos imobiliários. Eu comecei a estudar recentemente porque eu tenho pretensão de, no futuro, começar a montar uma carteira focada em dividendos. Os fundos, durante todo esse cenário de pandemia, eles deram uma boa decrescida no preço deles. Entretanto, eu queria saber se ainda continua sendo um cenário para longo prazo, visto que talvez tenha possibilidade de tributação, esse tipo de coisa. Então, Gabriela, a pergunta é boa, tá? Então, assim, o que acontece? Quando nós vamos, hoje, dentro da nossa carteira base, né? A gente tem assim, a gente fala assim, o que é a nossa carteira? Vamos supor um cliente que tem 100 mil. Hoje nós estamos mais ou menos com 12 fundos imobiliários, tá? Mais 12 fundos. Então, assim, a gente pega ali um recurso do cliente e vamos alocando ali um percentual pouco. E a gente divide naqueles 12 fundos. Então, você imagina como nós fazemos uma diversificação dentro de fundos imobiliários. É um ativo bom? É bom. Você vai pegar fundo imobiliário aí que tem um patrimônio extraordinário. Você vai pegar ativos aí que vai ter prédio em logística, dentro de grandes centros, tá? Imensidão. Assim, quando a gente passa para fundos, tá, Gabriel? Dentro da plataforma a gente tem mais de 1.000 fundos de investimentos. Você tem noção?
Muitos fundos. E a gente vamos alocando ali no que vai te dar uma projeção maior de crescimento naquele período. Só que o fundo de investimento, a gente pensa o seguinte, ó, ele está dentro de uma renda variável. Não é porque você comprou o fundo hoje que o ano que vem, você vai continuar naquele fundo. Às vezes você precisa trocar o fundo. Por quê? Às vezes o fundo quando você comprou, ele tinha 10 imóveis, mas hoje, mediante a pandemia, um monte de empresa fechou, colocou os funcionários em home office, aqueles prédios ali, lajes corporativas, eles foram desmobilizando, porque o fundo, você é remunerado, você é um cotista daquele fundo, você é remunerado mediante o aluguel que aquelas empresas te pagam. Então, assim, tem alguns fundos que realmente ele deu uma queda, por quê? Porque muitos dos gestores tiveram que negociar, né? Poxa, eu não estou utilizando o prédio a qual eu sou dono, a qual você, como cotista, é dono. Então, para não perder o cliente, alguns fundos tiveram que fazer o quê? Não, fica aqui, para não perder o cliente, fica aqui, eu vou te dar aí 2 meses, esses 2 meses que foi o pico aí, ninguém veio trabalhar, você não vai pagar o aluguel. Então, aqueles 2 meses que o gestor do fundo abriu mão do aluguel para segurar aquele locatário, quem vai sofrer com isso é o cotista. Então, se você pegar ali, você viu que teve fundos que caiu muito. Tinha fundos aí que valia 110, caiu para R$80. Então, você tem um risco no fundo? Tem. Você tem um risco da desvalorização daquela cota. Mas dentre operações de ações, né, de rendas variáveis de ações, ainda é uma renda variável com a volatilidade e uma segurança bem melhor do que você ir direto e comprar ações na Bolsa de Valores, tá, Gabriel? Então, assim, quando você... E como você quer ir fazer compra pensando em dividendos, você sempre vai tentar escolher ali, olha o histórico daquele fundo, tá? Se você tiver na minha base de clientes, né, eu espero que você abra uma conta lá no BTG, aí eu vou te passando, ó, Gabriel, esse mês aqui agora nós só com essa indicação. Às vezes o cliente, entrou mais R$1.000 aqui, ô Rubens, qual que você indica para mim aportar aqui R$1.000, R$500? Qual fundo está nesse mês aí que vocês estão indicando? Indicando ali os fundos que tem aquela projeção de crescimento melhor, né, para uns anos à frente. E caso tenha alguma mudança, algum fato relevante, o banco nos informa, tá? Informa os assessores que estão na sua base e nós vamos comunicando a nossa rede de clientes para fazer as alocações. Então, voltando até naquela pergunta lá do Alex, o assessor ele tem que movimentar a carteira do cliente? Tem. É aí que nós vamos ter uma remuneração. Mas é igual eu expliquei, né? Às vezes, você vai pagar uma taxa que vai te custar 2. Mas você concorda que se aquele fundo que você não mudou agora por uma indicação que veio lá do banco, lá dos analistas, você vai perder 8, então você não pagou 2, você ganhou 8. Então, assim, essa é a métrica que nós fazemos, sabe? E só deixando uma coisa clara, tá? O assessor de investimento, ele nunca passa recomendações. Então, tudo que eu falei aqui de ativos, né, de ações ou operações estruturadas, nós, como assessores, nós recebemos dos analistas do banco e passamos para o cliente. Nós apenas identificamos o que enquadra melhor no perfil do cliente, sabe, Gabriel? Então, o Gabriel já falou comigo que o perfil dele é fundo de investimento. Não tem por que eu ficar incentivando o Gabriel a comprar ação. Se ele tomar um prejuízo, eu sou meio que parte daquele prejuízo. Por quê? Eu que estava indicando. Então, se ele já me passou o perfil dele, vamos direcionando para o perfil, seja fundo de investimento, renda fixa ou ações. É assim, basicamente é isso aí, tá, Gabriel? Então, não tem um fundo assim, eu vou te falar, compra esse fundo hoje, Gabriel. É um processo dinâmico. O Alex aí já faz as operações, é dinâmico. Hoje tá bom, amanhã não pode estar. A gente tem que ter amor. Esse recado aqui eu falo para os meus clientes e falo para todo mundo que está aqui na live hoje. A gente tem que ter amor à nossa família. É pai, mãe, quem tem filho, tem amor, filho, é o cachorrinho, é o gatinho.
Ativo é ativo, é para você comprar e vender. Você não tem que ficar. Tá dando prejuízo, meu. Manda andar, tchau, e pega um que vai te dar, que tem uma projeção melhor de te rentabilizar, sabe? Agora é certo também? Não. O mercado é volátil, a gente vai seguindo muito as análises, os fundamentos, o valuation, o valor daquelas empresas, para ir tomando as decisões. Se nem a renda fixa tá tão fixa assim, né? Quem dirá os fundos, né? Justamente. É igual tem um axioma de Zurique lá que ele fala: assim que você perceber que o barco está afundando, pula, né? Não fica para ver o barco afundar. Aí tem gente que fica na água, mas eu gosto desse ativo. Meu amigo, você tem que ter amor, é sua mãe, seu pai, seu filho, a você, né? Até certo ponto, ao seu dinheiro, ao seu recurso que você lutou para conquistar ele, para ganhar ele. Aí você vai ficar morrendo ali no ativo que não evolui, que não, só te dá loss. Mas é que eu gosto desse ativo. Aí esses clientes aí, você não, beleza, então. Então eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Eu fui lá, passei instrução, orientei, aí a gente. Porque ainda assim, tá, gente? Tem. Quem quiser ser assessor de investimentos, como toda profissão, tá? Vocês que são engenheiros, vocês vão desenhar um projeto brilhante, com todos os detalhes, e ainda assim, o cliente não vai gostar, sabe? Você vai perder noites de sono desenhando aquele projeto, no final ele vai falar assim, não, eu gostei do outro lá que mandou para mim online, ele foi lá e copiou, entendeu? Pegou grátis lá uma cópia do que ele já tinha e enviou para ele. Então tem cliente que é assim, ele é assim, infelizmente, tem um cliente que não vai dar valor para o seu trabalho, sabe? Aí esse cliente aí, você obrigado e tchau e parte para o outro. Sim. Faz parte também do assessor saber lidar com os clientes, né? Acho que você deve ter os mais variados tipos de perfis aí de clientes dentro da sua base e tem que saber lidar com cada um, né? Justamente. Tem um cara eu tenho um cliente que me liga de manhã e é Rubens. E esses últimos dias estava me ligando muito de tarde, né? Ei, Rubens, o que aconteceu? A bolsa está caindo. Eu falei, o pessoal está realizando lucro. Um fato até interessante, basicamente um pouco da pergunta do Gabriel também, sobre a gente está vendo o fundo caindo, né? O valor deles e tal. A gente está vendo aí um pouco de uma mudança, né? Então a gente vai pegar aí uma renda variável, a bolsa está com uma forte pressão, vamos entrar o ano que vem aí já num período eleitoral, onde vai ter uma volatilidade muito grande. Isso aí vocês podem esperar, tá? Eu não estou contando segredo, nenhum segredo, não. Para quem já opera no mercado sabe que ano de política, ano eleitoral, vai pegar muita volatilidade. Então, a pessoa já está ciente que muitos investidores institucionais que têm aversão ao risco, eles vão sair de posições que têm um risco maior e vão para uma renda fixa. Semana passada saiu indicação para nós, só para você ter noção, ela deu 12,75 numa renda fixa de 7 anos. Deu mais de 1% ao mês. Então, assim, é muito melhor um dividendo, se a gente for comparar com dividendo yield de fundos, né? Você pega fundos aí que tem dividendo yield de 9, 10, são alguns fundos bons, 11. Se você entra numa renda fixa, que você não corre risco, né, de calote até 1 milhão, e vai te pagando mais de 1% ao mês, então você começa a ver aí um deslocamento de pessoas que fica exposta a uma vol muito alta, migrando parte do seu capital, não é todo, tá? Mas parte do seu capital para uma renda fixa. Então, assim, o assessor também faz essa ponte explicando, né? Ô, Joãozinho, olha, por que não é bom a gente ficar muito posicionado agora com volatilidade muito alta na época de campanha? Porque você vai sofrer muita oscilação. Vamos fazer uma proteção aqui numa renda fixa, com uma rentabilidade boa ainda, porque a renda fixa a 2,5% não era bom não, mas a 2%, 3% ao ano, né? 3% ao ano. Se a gente já coloca 1% ao mês, aí já começa a ficar interessante. E é por isso que as cotas dos fundos imobiliários caem tanto, porque a galera prefere ter os 12% ali garantido. Tudo bem que o fundo imobiliário você tem a variação da cota, né? Em que o próprio imóvel ele se valoriza,
mas é você trabalhar justamente com risco-retorno. Com certeza. Justamente, exatamente, Alex. Essa é a lógica. Então, assim, por que eu, vamos supor, de 100 mil, de um patrimônio que eu tenho lá, 100 mil em renda variável alocado em ações e fundos, para que eu vou deixar 100 mil agora alocado com uma volatilidade tão alta, sendo que eu posso fazer uma proteção do meu capital com uma renda fixa, com uma rentabilidade interessante? Eu não estou falando que é a melhor, que dentro de ações você pode ter uma rentabilidade melhor, mas o seu risco é 3, 4 vezes maior do que a renda fixa. Então, às vezes, é melhor você ganhar 1% do que você correr o risco de perder 3, 4 no mês, em um dia. Então, assim, a gente viu aí semana passada, se eu não me engano, o Petrobras subiu 3% ou 4% na sexta-feira, mas ela veio caindo aí 2, 3% ao dia. Então, assim, você pegou desvalorização da Vale 10% em uma semana. 10%. Uma pessoa que tinha 100 mil, numa semana ela perdeu 10 mil conto. Ela fechou a semana com 9 mil. Eu tenho um relato de cliente aqui que me ligou, Rubens. Poxa vida, o que está acontecendo? Tinha Vale a 115, hoje está valendo 90. Então, ele perdeu 15% assim, em questão de 2, 3 semanas. Então, realmente, será que essa pessoa, né, ela é da renda variável? Ou o coração dela tem que ser dividido, né? Hoje, ô João, vamos colocar aqui 50% na renda fixa, aí você dorme. E as outras 50% nós vamos fazer nos trade, porque você vai pegar a volatilidade. É o mercado, é ano eleitoral, não tem pra onde você correr. Basicamente é isso. E aí, Rubens, para a gente finalizar aqui, 1h10 já, fazer a pergunta aqui que a gente discute todo dia aqui na nossa liga. O Ibovespa 120 mil pontos, quando é eleitoral ano que vem. É buy ou não? 120 mil pontos? É. Rapaz. Pode dar win ou não? Olha. Eu acho que vai mais de 120. Ele bateu 118 semana passada, ele voltou agora a 120. Se ele ficar a 120, basicamente ele vai ficar lateralizado, tá? Se a gente puxar aí durante um ano, se a gente puxar o gráfico lá em um ano, se ele parar nos 120 mil pontos, ele vai ficar lateralizado. A gente vai ter 2 cenários, tá? 2 cenários. Eu acredito que essa retomada da pandemia, do comércio, o Brasil ainda não pegou isso, tá? A gente tem a bolsa hoje, ela está desvalorizada. A gente tem ativos, tá? A gente tem a Vale, a gente tem Petrobras, estou falando das maiores, né? Que realmente impacta a bolsa. Elas estão valendo hoje o que ela valia no ano passado. Opa, rapaz, tá dando uma ventania aqui. Então, elas estão valendo hoje o que elas valiam no ano passado. Só que a gente tem uma inflação de 8%, 9% nesse período. Então, o preço hoje, a gente já tem que entender isso, que ele está descontado. A bolsa hoje no Brasil está barata. Se a gente pega o último relatório do Banco Central sobre as movimentações, não sei se foi o Banco Central ou foi a CVM que lançou esses dados. Teve o dinheiro externo entrando e o institucional saindo. Não sei se vocês viram esse gráfico. A gente viu o gringo comprando, né, e o local vendendo. E o local vendendo. Então, o que acontece? A gente que é daqui do Brasil, a gente tem medo do Brasil. E o gringo vê o Brasil como o quê? Como oportunidade. Então, assim, eu sou bem sincero. Se a gente juntar o dinheiro do gringo que está entrando e se o institucional ele volta a investir, o que acontece? 120 mil pontos vai ser a base. Só que a gente tem outro cenário. Se o gringo começar a pensar igual o brasileiro, aí a bolsa afunda. Então, porque assim, o que está segurando 120 mil pontos na bolsa hoje é o quê? É o dinheiro do gringo, porque o institucional brasileiro saiu. Mas a gente não pode esquecer que o índice ele é movido, 1/5 do índice ele é movido basicamente por Vale e Petrobras, né? Que é petróleo e minério de ferro. A gente pode perceber que o minério de ferro aí tá caindo absurdamente esses últimos tempos aí. Não sei como é que tá o preço do petróleo, não venho acompanhando. $72 o Brent. Tá normal. Tá normal?
Tá. Então a gente também não pode deixar de se esquecer que o nosso índice ele é muito puxado por essas duas commodities. Então, com uma baixa do petróleo, uma baixa do minério de ferro, talvez não pelo mercado brasileiro, mas sim pelo índice Bovespa, a gente pode ter uma queda aí bem drástica, principalmente nessa ininterrupção, né, da retomada da China, que a China parou de comprar bastante. Então, enfim, são só vários cenários aí que a gente pode traçar em várias variáveis completamente distintas. O interessante é que quando você projeta para frente o cenário do minério caindo, do petróleo caindo, Vale e Petrobras continuam muito baratos. Então, isso é curioso. Principalmente em dólar. Você pega um ativo que as próprias empresas, eles têm um ativo, um patrimônio, né, um passivo de patrimônio muito grande. Você pega a Petrobras, você pega o passivo da Petrobras. É absurdo. É diferente de uma empresa de tecnologia que é meia dúzia de pessoas ali, assim, meia dúzia entre aspas, né? Meia dúzia de pessoas, não tem um prédio físico, é um prédio alugado, eles não têm ativos imobilizados, é apenas software, apenas sistemas. Então, assim, você pega os caras com valuation muito grande, que é o caso do Nubank, que é o caso de algumas empresas aí que entrou, a Amélios, teve um valuation muito grande, mas na hora que você vê o passivo deles, o ativo, né, imobilizado deles, eles não têm. E você já pega uma Petrobras e uma Vale, o que impacta eles é por eles serem commodity e por eles estarem taxados. Na verdade, quem manda em Vale, quem manda em Petrobras, não é o brasileiro. É igual o Alex falou. O que determina isso aí é a repercussão lá na China. A China diminuiu a produção deles para obrigar nós a diminuir o preço do minério. Então, assim, esse aí é o risco de mercado, né? Então, esse risco aí a gente não tem como diminuir ele, a gente não tem como prever, porque está fora da nossa alçada, até mesmo da nossa análise. O que nós podemos fazer, se nós temos uma posição muito grande nesses ativos, é realmente trabalhar com a proteção, com compra de put, para a gente tentar fazer um preço médio interessante, caso afunde o índice bata lá 100 mil pontos, 90 mil pontos. Depois da queda da semana passada, eu acordei sonhando que o índice estava 85 mil pontos. Eu falei assim, meu Deus, sério, eu sonhei, eu falei, o que eu vou contar para meus clientes agora? O índice 85 mil pontos, meu Deus do céu. Aí é triste. Você tem que explicar, né? Então. Mas é um risco. Para quem está na renda variável, tem que entrar sabendo. Ou ele aprende, igual o Alex está fazendo, começa a estudar o mercado de derivativos, compra e venda de put, de call, ele aprende a fazer alavancagem com menos dinheiro, comprando para valorização futura, 6 meses, 1 ano, ou então ele vai, por assim dizer, morrer no mercado dependendo da variação, tanto do investidor institucional quanto do investidor de fora. Ele fica vai comprar topo e vai vender fundo, né? Justamente. Comprar topo e vender fundo. Ou ele aprende, pega uma assessoria que vai orientar ele nessas operações. E dentro dessas operações, todo dia eu recebo do banco. Todo dia, assim, o banco, né? Ele vem fazendo, a gente tem uma operação, só para finalizar, tá, João? A gente tem uma operação que é chamada RAB. Em algumas outras corretoras são chamadas Rubi. A gente pega ali algumas opções flexíveis. O que a gente faz com elas? A gente garante uma margem de proteção. Vamos supor, você comprou Vale lá R$100 hoje. A gente coloca um cupom, vamos supor, vamos te pagar 6% de cupom e uma proteção de 8%. Então, se a Vale cair 8% de R$100, se ela cair a 92, você está protegido. Ainda assim, você ganha 6%. Você imagina, né? Você comprou a 100, você estava dentro de uma barreira que era de 8%, ela caiu lá a 7,5%, você está dentro da proteção, quando vence aquele período, normalmente a gente chama de RAB dinâmica, é de 45 dias. Então você já entra na operação sabendo o prazo e o dia do vencimento daquela opção, daquela operação. Seria uma espécie de trava de opções? Isso. Você faz uma trava de alta e de baixa. Agora vamos supor, qual outro cenário? Você comprou, a gente entra naquela operação ali, a Vale é 100.
se ela estourar lá 140, você vai ganhar o seu cupom de 6%, porque a gente fez uma trava de queda e uma trava de alta. Então, a gente te garante uma proteção de 8% e a gente te garante um cupom de 4%, 5%, mais o preço, dentro do preço do ativo do dia da operação, num período de 45 dias. Então, assim, a gente tem um volume muito grande dessas operações. Por quê? Para pegar aquele cliente que ele quer correr o risco da renda variável, das ações, aí o banco ele manda, né? Ó, a gente tem hoje 5 ativos. Acho que hoje saiu, foi Usiminas, saiu Vale, saiu Movida, saiu umas 5 ou 6 hoje, sabe? JBS. Então, dentro desse período de 45 dias, o nosso cliente que entrou nessa operação, ele vai ficar protegido com a barreira. Esse valor da barreira de percentual, ele varia de acordo com o ativo. A gente saiu com a operação da Petrobras com a barreira de proteção de 22,5%. Então, se Vale caísse 22% num período de 45 dias ainda, aquele cliente ia ganhar 17,25%, se eu não me engano. Caraca, interessante. E isso aí é uma coisa que eu imagino que só esteja disponível para os assessores, né? Acho que a pessoa física não consegue fazer isso. Não consegue. Isso ele são operações que o cliente ele vai ter, mediante análise da assessoria, no caso do assessor, para poder indicar. Né? Eu tenho vários clientes, mas nem todos os meus clientes gostam de operar renda variável. Então, eu vou pegando essas operações e vou direcionando para o cliente que tem esse perfil de renda variável e ele aceita tomar um risco e também gosta de ter ali um ganho controlado. Porque, assim, eu penso o seguinte, né? É melhor você ganhar 4% e proteger 8%, porque se cair 8% e você ganhou ainda 4%, você não ganhou 4%, você ganhou 12%. Imagina o seguinte, o ativo hoje está 8% a menos no mercado, e ainda assim você vai ganhar 4%, você não ganhou 4%, você ganhou 12%. Mas também você corre o risco de quê? Daquele ativo explodir 15%, 20%, 30%, e você ainda vai continuar ganhando aqueles 4%. Então, assim, vale a pena? Aí vai de acordo com o perfil de cada cliente. Eu acho que vale muito a pena, que você vai fazendo ali operações, por assim dizer, vai pingando aqueles 4%, aqueles 3%, e vai trabalhando de forma protegida dentro de uma operação, dentro de um cenário que faça sentido para o cliente. Fora que ele vai sentindo também na pele, né? Um pouco da variação ali de pouquinho em pouquinho. Justamente. Bom, beleza, Rubens. A gente não quer tomar muito seu tempo aí, a gente sabe que seu dia deve ser corrido pra caramba, então eu queria agradecer em nome de toda a Liga o papo. Acho que foi muito agregador para quem estava aqui. Vai ficar gravado no YouTube, no nosso canal, então quem quiser ver depois pode ver lá. Acho que você tá na live no Insta também, né? Isso, tá no Insta também. Passa um pessoal aqui, tem um pessoal que mandou pergunta aqui, mas não deu tempo nem de eu ver, rapaz. Se você quiser responder aí, manda bala. Deixa eu ver aqui. Não, falou que gostou da pergunta aqui do amigo sobre fundos de investimento, que quer também fazer aplicações em fundos. Aí tem muita gente acenando. Legal. Não, mas pergunta mesmo... Mas assim, as perguntas que eu mais recebo mesmo da área de assessoria é basicamente essas que vocês fizeram mesmo, tá? Vai ficar gravado, então eu acredito que será útil para muitas pessoas, né? E para alguns colegas de vocês que se interessar pela profissão, no próprio escritório que eu trabalho, a gente está fazendo a agregação, né? Contratação de novos assessores. Se a pessoa ela tem um conhecimento, ela gosta do mercado, ela entende o que é o mercado, né? O mercado financeiro, porque dentro, assim, a gente falou basicamente nós falamos aqui de 3 ativos, né? Assim, falamos da renda variável, renda fixa e um pouco ali do COI, falamos pouco ainda. Mas dentro da plataforma do BTG, o cliente ele tem uma série de benefícios, ele consegue ter um cartão de crédito, tá chamando aqui. Ele consegue ter vários produtos, tá? A gente tem um corporate solution que vai facilitar, no caso, investimentos para CNPJs, a gente consegue fazer operações estruturadas para empresas, né?
a empresa precisa tomar crédito e ela quer usar aquele próprio investimento dela para fazer um novo investimento, a gente consegue usar o investimento que ela tem para tomar recurso no banco para depois fazer novos investimentos, seja na ampliação de uma fábrica. Então, assim, a gente tem várias opções dentro do banco, tá? E Legal. caso fique interessante para algum de vocês, caso já tenha, né, a conta no BTG, quiser ter a minha assessoria também, eu fico à disposição. Você será atendido, né, por um assessor, aí vai a questão da afinidade que você tem, mas a plataforma é a mesma, você não vai pagar nada mais, nada menos por ter um assessor ou não, porque aquela taxa ali, vamos supor, você vai fazer uma compra, uma venda de um ativo, né, de uma ação. Aqueles 4,50, se você tiver um assessor ou não tiver assessor, você vai pagar aquela taxa do mesmo jeito. Entende? Então, assim, se você, né, ficou interessado e quer trocar uma ideia, bater um papo comigo sobre os ativos que tem na carteira, aí a gente conversa, faz o login lá na minha plataforma, loga na minha base de clientes que eu posso, né, passar a dar o atendimento para o cliente. Show de bola, Rubens. Aí o seu Instagram, para quem quiser chamar aí, é @RubensBTG oficial, não é isso? Isso, exatamente. Aí qualquer coisa é só mandar um direct. Eu disponibilizo lá nas minhas postagens, eu sempre coloco também o meu WhatsApp, né? Se quiser fazer alguma pergunta, quiser interagir de alguma forma, eu fico aí à disposição. Perfeito, então, Rubens. Pô, muito obrigado. Já boa noite e vamos comprar imóvel, né? Beleza. Imóvel é uma proteção, né? Mas cuidado, hein? Nada do que eu falei aqui foi recomendação, tá, gente? Foi apenas... Não, sim, claro. Só um bate-papo. É só um bate-papo mesmo. Tá? Perfeito, Rubens. Agradeço aí pelo convite, tá, João Pedro? Em nome da Liga aí, eu espero que o bate-papo tenha agregado para vocês. Pô, demais. Com certeza. Bacana, fico feliz. E tiver alguma dúvida, fica à disposição, galera. Abração, hein? Tá ok, Valeu, Rubens. Abraço. Hein? Perfeito, Obrigado. Rubens. Abraço. Tchau. Valeu. Gente. Tchau. Obrigado aí pelas perguntas. Valeu.